hoje a gente vai focar em duas empresas importantes do setor de seguros que estão na bolsa, né? BB Seguridade, o código é BBSE3, e Caixa Seguridade, CXSE3. A ideia é olhar um pouco o que os estudos de mercado, os indicadores financeiros estão dizendo, o que é crucial saber sobre elas agora, sabe? Perspectivas, dividendos, que muita gente gosta, pontos fortes, riscos. Vamos tentar destrinchar isso. Exato. E olha, já tem um ponto de atenção logo de cara. A BB Seguridade tem reunião do conselho marcada e o pessoal está de olho numa possível nova proposta de dividendos para agosto. O mercado acompanha isso de perto. Interessante esse ponto do dividendo já para começar. Mas antes da gente mergulhar nisso, como é que o mercado está vendo as duas de forma geral? Eu li umas coisas recentes que parecem mostrar uma preferência, né? Sim, tem isso. Por exemplo, saiu uma análise do UBS-BB, que recomenda compra para a Caixa Seguridade, mas para BB Seguridade a recomendação é neutra. Tipo, manter a posição. E por que essa diferença? Bom, a justificativa deles passa um pouco pelas incertezas que eles veem em BB Seguridade, principalmente na parte do agro, o segmento rural. Esse segmento tem um peso bem grande, tipo uns 40% no resultado da BB Seguridade, e eles dominam ali, tem uns 70% do mercado. Ah, entendi. Então, o que normalmente é uma fortaleza, o agro, nesse momento gera um certo receio por alguma questão específica do setor, talvez? Pode ser visto assim por alguns analistas, né? E só para complementar, essa análise falava em preços-alvo, acho que R$ 40 para a BBSE3 e R$ 17,50 para a CXSE3. Mas, assim, é bom lembrar que, para muita gente que investe nessas duas, o foco principal é a renda mesmo, o dividendo, sabe? Menos a valorização do papel em si. Falando nisso, em dividendos, ambas são conhecidos por isso, né? Empresas mais defensivas, bons pagadores, como é que estão as projeções? Correto, são vistas assim. Olha, as projeções de mercado que a gente vê por aí sugerem um dividend yield, aquele retorno do dividendo sobre o preço da ação, né, na faixa de 10%, talvez até um pouquinho mais para a BB Seguridade, e para a Caixa Seguridade, algo em torno de 9%, isso olhando as cotações de agora. E tem aquela vantagem do imposto, né? Isso é importante. Muito importante, exato. As duas pagam a maior parte como dividendo mesmo, que para a pessoa física é isento de imposto de renda. É diferente dos bancos, por exemplo, que usam muito o JCP, o juros sobre capital próprio, que tem aqueles 15% de retenção na fonte. Então, 10% de yield em dividendo é 10% líquido. Um JCP de 10% vira 8,5% líquido. Faz uma bela diferença no bolso. Nossa, realmente, essa diferença do imposto é bem relevante. E olha, além dos dividendos, tem outro fator que parece estar ganhando peso, ainda mais com os juros onde estão, o resultado financeiro. Como isso pega para cada uma delas? Pega bastante de forma diferente. O resultado financeiro, que é basicamente o dinheiro que a seguradora ganha investindo o caixa dela, ficou bem relevante. Na Caixa Seguridade, por exemplo, no primeiro TRI, esse resultado deu um salto, foi para 308 milhões de reais. Isso foi 31% do lucro total dela. Antes era uns 24%. Uau, e por que essa diferença tão grande na Caixa especificamente? É que a Caixa Seguridade tem uma carteira de investimentos grande, coisa de 14 bilhões de reais, e a maior parte está em renda fixa. Com a Selic alta, sim, essa carteira rende mais, né? Agora, na BB Seguridade, no mesmo período, o financeiro pesou menos, foi tipo uns 16% do lucro. O grosso lá, 84%, veio do resultado operacional mesmo, da venda de seguros. Isso cria uma dinâmica curiosa, né? Quer dizer, juro alto beneficia mais a Caixa pelo lado financeiro, mas talvez atrapalhe o operacional, que é justamente o forte da BB. E talvez a economia aqueça, o crédito imobiliário melhore, por exemplo, e isso pode impulsionar o resultado operacional. Uma coisa pode compensar a outra, né? Para a BB Seguridade, que depende mais do operacional, a própria empresa diz que cada ponto percentual a mais na Selic pode somar uns 100 milhões de reais no lucro vindo do financeiro. Não é pouco, mas a dependência é menor que na Caixa. Entendi. Voltando então para a BB Seguridade, quais são as expectativas para o dividendo que pode ser anunciado para agosto? Olha, o mercado está projetando um lucro para a BBS E3 no segundo trimestre na casa dos 2,1 bilhões de reais.
Se isso vier mesmo, seria um crescimento mesmo comparando com 2024, que foi forte. Aí se a gente pegar o lucro do semestre todo, que daria uns 4,1 bilhões, ou R$ 2,11 por ação, mais ou menos, Uhum. e considerar o histórico de payout deles, que costuma ser entre 80% e 90% do lucro, o dividendo poderia ficar ali entre R$ 1,69 e R$ 1,90 por ação. Isso daria um yield só nesse pagamento de quanto, mais ou menos, no preço de hoje? Um yield de uns 5% aproximadamente, só nesse pagamento de agosto. E tem gente olhando mais para frente, sabe? Fazendo contas com 3 pagamentos nos próximos 14 meses, agosto agora de 2025, depois fevereiro de 2026, agosto de 2026, e aí o yield acumulado nesse período poderia chegar perto de 15%. É uma projeção bem chamativa. Realmente, 15% em pouco mais de um ano chama atenção. E os preços das ações em si? Você mencionou nos alvos, mas como é que elas estão negociando agora? A Caixa Seguridade tinha dado uma caída, não foi? Sim, lá deu uma corrigida. Pelas informações de mercado, a Caixa Seguridade voltou ali para a faixa dos R$ 14 por ação. Alguns analistas veem esse patamar como mais atrativo, embora, claro, talvez não seja aquela pechincha que pareceu em certos momentos lá em 2022, né? Fica sempre essa questão da avaliação relativa entre as duas. Bom, considerando tudo isso que a gente conversou, a dependência do agro para BB Seguridade, a sensibilidade aos juros de cada uma, o potencial de dividendos que é forte nos duas, fica a pergunta para o pessoal que está ouvindo. Como equilibrar esses fatores na hora de analisar? Qual característica pesa mais para vocês nesse momento? Deixa aí seu comentário, conta pra gente a sua visão ou se ficou alguma dúvida. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. É isso. E só para reforçar, né, esse nosso papo aqui, esse estudo, não é de forma alguma um serviço de análise ou recomendação de investimento. A gente está falando de renda variável, bolsa de valores. O risco existe. Toda decisão de comprar ou vender é exclusivamente de cada investidor. Tá bom? Um abraço e até a próxima.